Prepare-se, porque o que eu vou te contar agora sobre o primeiro trimestre de 2026 não é uma simples previsão. É um mapa detalhado da tempestade silenciosa e do rally que quase ninguém está preparado para surfar. O início de 2026 não será um trimestre comum. Ele vai marcar a virada definitiva entre o ciclo econômico PS inflacar que vivemos e o começo de um novo regime global de investimentos. Um regime muito mais competitivo, tecnológico, volátil e, acima de tudo, seletivo. O investidor que entrar nesse trimestre despreparado provavelmente será engolido pela volatilidade. Mas aquele que entrar posicionado com inteligência vai surfar um dos trimestres mais lucrativos dos últimos anos. Este vídeo vai aprofundar cada detalhe que deve moldar a bolsa entre janeiro e março de 2026. Vamos falar de macro global, política monetária, dinâmica dos setores e o fluxo de dinheiro institucional. Então, fique comigo, porque esta é uma análise de impacto. Primeiro, vamos entender o contexto oculto, o que realmente vai mover a bolsa no início de 2026. Depois de 2 anos de inflação alta, choques de oferta e uma política monetária super agressiva, o mundo chega a um ponto de virada. 3 forças definem esse cenário. A primeira é uma inflação estrutural mais baixa, mas ainda irregular. Os Estados Unidos e a Europa conseguiram controlar o pior da inflação. Mas ela continua teimosa em setores-chave como energia, serviços e logística. Isso cria um ambiente instável, onde um único dado pode virar o humor do mercado da água para o vinho. A segunda força é um crescimento econômico moderado, mas surpreendentemente resiliente. O mercado não espera uma recessão global no início de 2026. Pelo contrário, os indicadores apontam para um crescimento sustentado pela tecnologia, pelo consumo de luxo e por investimentos pesados em infraestrutura digital. E aqui vem o ponto-chave, a terceira força, um ciclo massivo de investimentos em inteligência artificial. Empresas de todos os setores estão aumentando brutalmente seus gastos com automação, data centers, semicondutores e modelos corporativos de imposto automóvel. Isso sustenta os lucros, o valuation e a demanda por ativos de risco como ações. Agora, vamos falar do driver mais importante do trimestre. A política monetária, principalmente a do Federal Reserve, o Banco Central americano. Em 2026, o Fed não estará mais no modo de combate total à inflação. Ele entra no que eu chamo de modo de ajuste fino. A missão dele será evitar 2 extremos: um excesso de estímulo que poderia reacender a inflação e um aperto exagerado que travaria o crédito e a economia. Isso cria um ambiente de volatilidade programada. Cada discurso do Fed, cada dado de emprego, cada número de inflação mensal vai gerar uma reação exagerada no mercado. E é exatamente aí, nesses exageros, que surgem os melhores pontos de entrada para quem está atento. O impacto disso na bolsa é direto. Se as taxas de juros ficarem neutras ou caírem levemente, o mercado fica otimista, especialmente para empresas de tecnologia, semicondutores e crescimento. Se as taxas ficarem estáveis por mais tempo do que o previsto, a volatilidade aumenta e os setores cíclicos sofrem. E se os dados econômicos surpreenderem para cima, podemos ter mini correções, que na verdade são ótimas oportunidades para comprar as empresas líderes com desconto. O trimestre será marcado por um rally interrompido por sustos, criando uma espécie de escada positiva para o mercado, mas o que realmente sustenta uma alta na bolsa, no fim do dia, são os lucros. E o cérebro do mercado, em 2026, serão os lucros corporativos em alta. O ano começa com projeções sólidas. O primeiro trimestre deve mostrar um crescimento acelerado das grandes empresas de tecnologia, impulsionado pela imposto. Veremos uma expansão de margens nas empresas de semicondutores, com uma demanda extremamente forte.
e uma retomada gradual dos setores industriais à medida que as cadeias de suprimento se normalizam. O consumo premium também deve continuar resiliente, especialmente nos Estados Unidos. A soma de tudo isso cria um pano de fundo matematicamente favorável para a bolsa, mesmo com os picos de volatilidade que vamos enfrentar. Agora, vamos mergulhar nos setores. Quem deve liderar a alta e quem deve ficar para trás? O comandante do trimestre será o setor de tecnologia. Esqueça tudo que você viu entre 2023 e 2025. O ano de 2026 será quando a inteligência artificial deixa de ser uma promessa e vira um motor real do lucro. As empresas que devem liderar são as fabricantes de GPUs e chips avançados, as gigantes de computação em nuvem, as empresas com modelos de IA aplicada e as plataformas de automação para empresas. O motivo é simples: o gasto corporativo em IAA vai explodir no começo de 2026. O resultado? A tecnologia deve liderar o rally, com uma alta mais forte e consistente que o mercado como um todo. Dentro da tecnologia, temos o setor mais explosivo do trimestre: semicondutores. Essa é a área com maior probabilidade de superperformance. A demanda por chips de automóvel está crescendo mais rápido do que a capacidade de oferta. Empresas de design avançado, hardware acelerador, manufatura de litografia e soluções para data centers modernos devem registrar resultados históricos. É o setor com o maior potencial de alta no trimestre, sem dúvida. E o setor de energia? Ele será volátil, mas com uma tendência de valorização. Tensões geopolíticas continuam no radar, a demanda global permanece robusta e os preços do petróleo e gás ficam instáveis. Empresas de energia tradicional e de transição energética devem ter uma performance irregular, mas no geral positiva. O setor financeiro, os bancos, entram em 2026 com um cenário melhor. A inadimplência deve melhorar, o ambiente de crédito se estabilizar e veremos um aumento em fusões e aquisições. O setor não deve liderar a alta, mas deve performar acima do esperado. E os setores defensivos, como saúde, utilidades públicas e consumo básico, eles vão atuar como um porto seguro nos momentos de maior ruído do trimestre. Eles não lideram as altas, mas ajudam a evitar quedas mais intensas. São essenciais para uma composição defensiva da carteira. Outro ponto importante é o fluxo de capital. Para onde o dinheiro grande vai? O primeiro trimestre de 2026 tende a trazer fortes entradas de dinheiro em ETFs de imposto, automóvel e semicondutores. Veremos uma realocação de capital de títulos de renda fixa para ações. Fundos soberanos devem aumentar suas compras gradativamente e o apetite por risco em fundos quantitativos vai crescer. Esse fluxo constante cria uma pressão compradora que ajuda a sustentar o mercado mesmo em dias de queda. Então, vamos resumir tudo isso em 3 cenários possíveis para o primeiro trimestre de 2026. O cenário base, com 60% de probabilidade, é o que eu chamo de alta com volatilidade controlada. A bolsa sobe entre 5% e 9%, puxada pela tecnologia. A volatilidade aparece após dados de inflação e falas do Fed, mas as correções são rápidas e servem como pontos de compra. O cenário otimista, com 25% de chance, seria um rally acelerado. Teríamos surpresas positivas nos lucros e um sinal claro de cortes de juros. Nesse caso, o S&P 500 pode subir entre 10% e 15%, e o setor de semicondutores pode literalmente explodir. Por fim, o cenário negativo, com 15% de probabilidade, seria desencadeado por choques geopolíticos ou uma inflação que volta a surpreender. Isso poderia causar uma correção entre 6% e 12%. O risco seria elevado para setores cíclicos, mas a tecnologia ainda seria a área mais resiliente. Ok, com tudo isso em mente, qual é a estratégia prática para você, investidor? O que comprar? Líderes globais de IA ao fabricantes de semicondutores, ações de computação em nuvem, empresas industriais ligadas à infraestrutura digital e grandes bancos. E o
que evitar. Empresas altamente alavancadas, small caps que não geram caixa e setores muito expostos a commodities voláteis. Para a gestão de risco, é prudente manter de 5% a 10% do portfólio em caixa, usar proteções como opções de venda ou mini-contratos e diversificar em algumas geografias emergentes. Para concluir, o primeiro trimestre de 2026 será de alta estruturada. Uma alta apoiada em lucros corporativos fortes, avanços exponenciais em IA e em uma relativa estabilidade monetária. Mas não será uma subida tranquila. Será uma escalada acompanhada de sustos, correções rápidas, quedas repentinas e recuperações ainda mais fortes. Quem souber aproveitar os recuos, se expor aos setores certos e manter a estratégia, pode transformar este trimestre em um dos mais lucrativos da década. Em uma frase, 2026 começa com volatilidade, mas termina o trimestre em alta. E quem estiver preparado é quem vai aproveitar. Obrigado por assistir! Se você gostou desta análise profunda, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nossos próximos vídeos. Até a próxima!